José Souza faleceu aos 22 anos de idade. Ele era um jovem saudável, não padecia de qualquer enfermidade. O que se desenrolou no dia de sua morte é um enigma intrigante. Hoje, vamos explorar o incidente nas terras da Ilha do Caranguejo. A narrativa transcorre nessa ilha, situada próxima a São Luís, no Maranhão, dentro da Baía de São Marcos. Era o dia 25 de abril de 1977, uma jornada ensolarada. José e outros 3 indivíduos, em um barco, se aproximaram da ilha. Posteriormente, utilizando uma embarcação menor, adentraram o riacho na ilha, ao início da tarde, com o propósito de cortar árvores. Passaram o restante do dia realizando essa atividade, planejando comercializar os mastros de madeira para construções simples. É crucial lembrar que a ilha é um local isolado, pantanoso e desolado, infestado por mosquitos, coberto por arbustos e árvores. As pessoas só a visitam realmente para extrair madeira ou capturar caranguejos. José estava acompanhado de seus irmãos, Apolinário, de 31 anos, e Firmino, de 38, além de um primo, Auli Bispo, de 36 anos. Os 4 homens trabalharam durante toda a tarde, cortando e empilhando troncos. Por volta das 18 horas, quando o sol começava a se pôr, interromperam suas atividades para fazerem a refeição. Com a maré baixa, uma pequena embarcação ficou ancorada na lama do riacho. Por volta das 20 horas, decidiram descansar ali mesmo, no barco menor, planejando despertar por volta da meia-noite, momento em que a maré estaria alta, facilitando o transporte dos troncos para o barco maior e o retorno a São Luís. Os 3 homens já tinham realizado essa viagem inúmeras vezes, sem jamais falharem em acordar durante a maré alta. O único com menos experiência era Firmino, que, na verdade, substituía outra pessoa que não pôde comparecer naquele dia. Até então, tudo transcorria como um dia de trabalho comum. No entanto, algo terrível aconteceu enquanto dormiam. Em vez de despertarem à meia-noite, o fluxo da maré eles só despertaram por volta das 5 da manhã seguinte, quando o sol já despontava no horizonte. Apolinário havia adormecido em um tapete no chão da cabine do barco. Ele foi despertado ao ouvir os gritos desesperados de Auli, à frente do barco. Assustado, Apolinário percebeu que Valeriano, que deveria ter dormido em uma rede na parte traseira do barco, estava à frente. Sem entender, dirigiu-se aos gritos e deparou-se com um homem deitado no chão onde a carga estava armazenada. Apolinário ajudou Valeriano a se levantar, notando que ele estava marcado por queimaduras em várias partes do corpo. Estranhamente, as roupas de Valeriano estavam carbonizadas. Nesse momento, ouviram gemidos vindos da parte traseira do barco. Era Firmino, deitado no chão, embora devesse ter dormido na parte dianteira. Apolinário, aturdido, percebeu que suas roupas também estavam queimadas. Firmino estava inconsciente, com queimaduras graves e inchaço na pele. Seus olhos estavam cerrados, apenas gemendo de dor. Apolinário correu para acordar José, mas percebeu que estava morto, com o corpo já frio e rígido. Ele entendeu que era o único som ali e teria que levá-los de volta a São Luís sozinho, pois não havia suprimentos médicos no barco. Com a maré baixa novamente, o barco encalhou na lama, forçando Apolinário a esperar 8 horas até que a maré subisse para levá-los de volta à cidade. Ao chegar ao porto, José estava morto, Firmino inconsciente e Valeriano sofrendo intensamente. Apolinário teve que caminhar 10 quilômetros até São Luís para relatar à polícia o ocorrido e buscar ajuda com seu irmão, Pedrinho. Juntos, retornaram ao porto de carro. Firmino foi levado ao hospital, enquanto Valeriano recebeu tratamento para suas queimaduras. Embora marcado, Valeriano foi liberado na mesma noite, enquanto Firmino permaneceu hospitalizado por mais de 1 mês devido às graves queimaduras. Ele mencionou ter visto um incêndio antes de entrar em coma, com queimaduras graves em seu corpo. As mais sérias estavam nas costelas esquerdas, no braço interno e na testa. Os músculos do braço foram tão danificados que seus dedos permaneceram permanentemente retorcidos, com pouca mobilidade. Não houve autópsia realizada, e após 24 horas no calor, o corpo de José já estava em avançado estado de decomposição. O médico legista do IML, em seu relatório, mencionou a ausência de cortes e hematomas no corpo.
O atestado de óbito atribuiu a morte de José a um acidente vascular cerebral decorrente de hipertensão arterial, causado por um possível choque emocional. Em resumo, a causa da morte foi atribuída a um evento emocional que José não conseguiu processar, resultando em sua morte. No entanto, não havia uma explicação clara para o que teria desencadeado esse choque. O chefe do médico legista foi severamente criticado por tirar conclusões precipitadas sem realizar exames mais aprofundados. A polícia também foi incapaz de determinar o que ocorreu na ilha naquela noite. Os investigadores examinaram a área onde o barco estava ancorado, inspecionaram a embarcação e entrevistaram os sobreviventes e pessoas que os conheciam. Não havia evidências de consumo de álcool, drogas ou intoxicação alimentar. Não foram expostos a gases tóxicos e não houve brigas. Não havia sinais de violência física, nem indícios de incêndio no barco ou na ilha. Os 3 sobreviventes não conseguiam recordar nenhum detalhe daquela noite, nem mesmo sob hipnose profunda. A pergunta sem resposta era como 2 homens foram queimados até entrarem em coma sem perceberem, enquanto dormiam. Como as roupas permaneceram intactas nas regiões onde as queimaduras eram severas. Além disso, como um homem jovem e saudável como José morreu enquanto dormia, sem uma causa aparente. O mistério era intrigante. Neste ponto, entra a questão ufológica. Naquela época, houve vários avistamentos de objetos não identificados em toda a região da ilha. O chefe de investigação criminal da polícia do Maranhão relatou ter visto as queimaduras nos homens e não acreditava que fossem causadas por um incêndio comum. Apesar de não acreditar em OVNIs, considerou o fenômeno estranho e inexplicável. Relatos de bolas de fogo avistadas nas cidades ao redor da ilha corroboravam essas experiências. Testemunhas descreviam esses objetos como movendo-se de forma inteligente, não se assemelhando a estrelas cadentes, voando em várias direções e demonstrando comportamento inteligente, o que levantava questionamentos entre aqueles que não queriam aceitar a narrativa relacionada a OVNIs. Acreditava-se inicialmente que um raio poderia ter atingido o barco, ferindo 2 rapazes com queimaduras e resultando na morte do terceiro. No entanto, essa teoria foi questionada quando Firmino mencionou ter avistado algum tipo de fogo antes de entrar em coma. Um médico examinou as queimaduras e sugeriu que poderiam ter sido causadas por um raio, mas não podia confirmar devido à falta de danos no barco e nas roupas dos rapazes. Além disso, o atestado de óbito de José não indicava nenhuma lesão corporal. Os rapazes passaram por sessões de hipnose sem lembrar de nada daquela noite. Tempos depois do incidente, Apolinário, que não sofreu ferimentos, enfrentou problemas de saúde, como fraqueza no braço esquerdo, dores de cabeça e dificuldade de movimento, sem causa aparente. Firmino, que entrou em coma, demorou a se recuperar, enquanto Valeriano, com cicatrizes das queimaduras, afirmou que estas desapareceram ao longo do tempo. O mistério persiste, especialmente considerando que 9 anos depois, um evento semelhante ocorreu com outro grupo de homens, resultando em um morto, um ferido e 2 afetados mentalmente. As histórias permanecem sem respostas definitivas, apenas suposições. Seriam raios em locais raros? Teriam relação com os avistamentos de bolas de fogo na região? As perguntas permanecem sem resposta, deixando espaço para especulações. Agradeço por acompanhar até aqui. Deixe seu comentário com sua teoria sobre o caso. O que você acha de tudo isso? Por enquanto, é isso. Até mais.